Aleluia. Eu tenho uma expectativa que Deus ministre ao seu coração tremendamente nessa noite. Amém? Provérbios 3, verso 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Vamos orar? Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, a Tua palavra e entender, ó Deus, que o Senhor tem um tempo maravilhoso para nós neste momento. Queremos sim, ó Deus, de alguma maneira, poder tocar no Senhor e permitir que a Sua palavra nos leve, ó Deus, por um momento, Senhor, de contrição, por um momento, Senhor, de aprender o que o Senhor tem para nós. Ó Pai, que o Senhor nos leve por um caminho hoje, Senhor. Ó Deus, de realmente permitir que o Senhor trabalhe em nossos corações. Deus, nós temos grande expectativa em Ti. A nossa expectativa não está na religião, a nossa expectativa não está no homem, a nossa expectativa não está na nossa própria capacidade, os nossos olhos estão no Senhor. A nossa esperança é o agir do Senhor. Ó Deus, a nossa expectativa é que o Teu Espírito derrame sobre nós uma graça, ó Deus, um poder sobrenatural. Ó Pai, os nossos olhos estão nas mãos do Senhor, assim como os olhos dos servos estão nas mãos do seu Senhor, os nossos olhos estão em Ti. Ó Deus, assim como o sentinela aguarda o romper da manhã, nós esperamos pelo Senhor. Deus, ansiosamente nós esperamos pelo Teu agir, pela Tua graça, pela Tua unção, pelo Teu poder. Que este tempo, que nós estamos, ó Deus, juntos, parados para meditarmos na Sua palavra e para ouvirmos o que o Senhor nos tem a dizer. Ó Deus, que neste tempo o Senhor, ó Pai, possa ministrar as nossas vidas, ministrar a cada família que nos vê pelo YouTube, Senhor, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, nós que estamos aqui. Deus, que o Senhor possa realmente fazer algo maravilhoso nessa noite. Ó Pai, que este tempo seja um tempo aproveitável e que o Senhor derrame da Sua graça, do Teu poder e da Tua unção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, querido? Queridos, nós estamos aqui nessa noite lendo um provérbio que é um provérbio muito conhecido da igreja. O provérbio 3 é muito conhecido, você já deve ter ouvido várias vezes. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando nós olhamos para este verso, nós estamos vendo aqui o escritor deste provérbio nos exortando a confiar no Senhor. Confiar no Senhor de todo o nosso coração. Não apenas confiar, mas confiar de todo o nosso coração. E ele diz para que nós devamos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Amados, então nós vemos aqui que neste momento da palavra, quando o Senhor começa a ministrar através deste irmão que estava escrevendo este provérbio, quando o Senhor começa a ministrar na minha e na sua vida, trazendo direção para nós, nós percebemos que precisamos confiar no Senhor e a alternativa que temos, ou confiamos no Senhor, ou então nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Tudo que nós fazemos, como diz no verso 6, reconhece em todos os seus caminhos, tudo que fazemos. A maneira como nós vivemos a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa vida ministerial, os nossos relacionamentos com amigos, com parentes próximos e distantes, na nossa casa, tudo, em todos os nossos caminhos. Nós precisamos reconhecer o Senhor em todas as coisas. Então é uma direção muito simples, de fácil entendimento e algumas vezes de difícil aplicação. E é interessante que ele fala assim, olha, reconheça e confie no Senhor de todo o seu coração. Meu amado, de todo o coração significa sem reservas. De todo o coração significa sem nenhuma desconfiança. E nós muitas vezes reservamos uma ou outra área e achamos que sabemos como devemos agir ou como podemos agir. Nós muitas vezes reservamos uma ou outra situação.
a despeito daquilo que o Senhor diz. Mas o Senhor diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Meu amado, é de toda a sua alma, de todo o seu coração. É com tudo aquilo que você tem, é com tudo aquilo que você é em cada área da sua vida, de todo o seu coração. E por que podemos confiar no Senhor? E como eu estava meditando e estava também dizendo hoje de manhã aos irmãos, esse provérbio ele não é escrito para alguém que não conhecia Deus, para alguém que talvez nunca ouviu a Deus, ou alguém que não tivesse uma prática de cultuar a Deus. Provérbios foram escritos já depois de Salomão, o templo do Senhor já estava construído, o culto ali em Jerusalém a Deus já estava estabelecido, as leis eram ensinadas para todo o povo de Judá, de Israel, o povo conhecia o Senhor, conheciam as leis, eles conheciam tudo aquilo que dizia respeito ao Senhor, eles conheciam tudo sobre idolatria, eles conheciam tudo sobre como deveriam confiar em Deus e acreditar no Senhor. Eles conheciam a história de como Deus os conduziu através do deserto, como Deus abriu o Mar Vermelho, como o Senhor os libertou da escravidão. Eles conheciam a Deus. Não era um povo que nunca havia ouvido falar do Senhor, mas era um povo que conhecia a Deus. Mas para este povo que conhecia a Deus, veio esta direção: olha, confie no Senhor de todo o seu coração. Muitas vezes nós achamos que conhecemos a Deus e conhecemos a Deus mesmo, embora seja impossível conhecê-lo no todo. Sempre nós podemos conhecer um pouco mais, sempre há algo para crescer, sempre há uma intimidade para ganhar, sempre há algo para colocarmos diante do Senhor e aprendermos com Ele. Podemos conhecê-lo, acho que não há limites no nosso Deus. Mas, irmãos, embora nós o conheçamos, algumas vezes nós precisamos ser exortados com estas palavras: confie no Senhor. E por que então eu quero dizer para a igreja hoje, você precisa confiar em Deus? Por que motivo você precisa confiar, ou você pode confiar no Senhor? A confiança é algo que se ganha. A confiança é algo, nós não confiamos nas pessoas, assim, de primeira vista. Nós não confiamos em qualquer pessoa. Nós vamos confiar naqueles que conhecemos. Nós vamos confiar naqueles que já demonstraram ser dignos de confiança. E é por isso que eu quero dizer que eu e você podemos confiar em Deus. Em primeiro lugar, Ele nos ama. Em Romanos capítulo 5, versículo 6, diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, outra versão diz que Deus prova o seu amor para conosco. Esta versão diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Então, amado, Jesus, Deus provou que nos ama quando Jesus morreu no nosso lugar naquela cruz. Jesus sempre, quando nós lemos os evangelhos, sempre mostrou compaixão pelas crianças, mostrou compaixão pelas mulheres, pelos enfermos, pelos contritos, pelos pecadores que se arrependiam. Nós podemos ver aquela mulher, que era uma mulher pecadora, que começou a chorar e lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e secar os seus pés com os seus cabelos. E Simão, aquele homem que o havia recebido, começou a julgar Jesus. Esse cara, se soubesse quem está tocando nele, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora, mas o Senhor mostrou compaixão a uma pecadora que se arrependeu. Então, quando nós olhamos para Jesus, Ele sempre demonstrou compaixão pelos contritos, aqueles que têm o coração apertado por causa dos seus erros, das suas lutas, das suas falhas, pela multidão. O Senhor olhava para a multidão e Ele sempre dizia: eles são como ovelhas sem pastor. E quando Jesus olhou e viu a multidão, Ele se compadeceu dela, virou para os seus discípulos e falou assim: vamos orar, porque
a colheita é muito grande, a seara, o trabalho é muito grande, mas são poucos aqueles que trabalham, são poucos os ceifeiros. Nós precisamos orar para que o Pai envie trabalhadores para a sua colheita, para a sua seara. Então o Senhor sempre se compadeceu das pessoas, o desejo dele é que eu e você sejamos transformados, tocados, mudados. E por que podemos confiar no Senhor? Porque, irmãos, Ele nos ama e Ele quer o melhor para nós. Quando olhamos para Mateus, no capítulo 11, verso 28, ele fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, muitas vezes é por causa do nosso próprio pecado, por causa das nossas falhas. Mas o Senhor Jesus olhou para aquelas pessoas debaixo de um jugo, debaixo de uma carga pesada, e Ele falou assim: vinde a mim, porque eu vou restaurar vocês, vou dar descanso para vocês. O meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então o Senhor nos perdoa, o Senhor nos restaura. Não é? Então o Senhor, Ele nos ama de uma tal maneira tremenda, irmãos. Tremenda, que Ele nos ama e que nós podemos confiar no seu amor. Por que podemos confiar em Deus? E eu também gostaria de responder com uma outra pergunta: por que não confiar em Deus? Se você me pergunta por que eu devo confiar em Deus, e eu te respondo: por que você deveria não confiar em Deus? Se Ele mostrou o seu amor, se Ele mostrou que quer o seu melhor, se Ele se alegrou lá na cruz, a Bíblia diz que Ele, quando estava na cruz, Ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. O fruto do penoso trabalho é a minha vida, a sua vida transformada. Por que não confiar num Deus que é compassivo? Por que não confiar num Deus que é amoroso? Por que não confiar num Deus que deseja que a minha vida e a sua vida sejam transformadas? Como não confiar num Deus que levou sobre si o meu castigo? Como não confiar num homem, no Senhor Jesus, que foi pendurado na cruz do Calvário e derramou o seu sangue para perdoar o meu pecado? Como não confiar num Deus, querido, que deu o seu Filho para morrer no meu lugar? Como não confiar num Deus, querido, que quando estava ali na cruz, olhou e viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Ele se alegrou porque Ele viu a mim, Ele viu a você, Ele viu a maldição sendo retirada da minha vida, Ele viu, querido, os castigos que viriam contra nós. Ele então retirou esse castigo e Ele levou esse castigo no meu lugar. Como não confiar num Deus que desprezou o diabo, rasgou o escrito de dívida que era contra nós e era prejudicial a nós? Como não confiar nesse Deus? Então nós olhamos para um chamado para confiar num Deus que já provou que é digno da nossa confiança. Ele é digno da sua confiança. Você e eu devemos confiar em Deus. Infelizmente eu conheço muitos cristãos que estão com a sua confiança em Deus abalada, porque está passando por luta, está passando por necessidades. Irmãos, eu sei. E o nosso inimigo, ele quer roubar a nossa confiança, ele quer enfraquecer a nossa confiança. Então ele diz: por que é que você vai confiar em Deus? Se Deus te amasse, você não precisaria estar sofrendo isso. Se Deus te amasse, você não estaria sentindo dores. Se Deus te amasse, você não estaria com essa dificuldade financeira. Se Deus te amasse, a sua família seria diferente. Então Ele quer abalar a nossa confiança, porque se Ele tirar a nossa confiança no Senhor, irmãos, a partir daí qual é a opção que nos resta? A opção que nos resta é a gente se apoiar no nosso próprio entendimento. Ou eu confio em Deus e me coloco diante do Senhor, confiando nele, porque Ele já demonstrou ser digno da nossa confiança. Ou então eu vou me apoiar da maneira como eu penso, no meu próprio entendimento, nos meus sentimentos e na maneira como eu vejo a vida. Esta é a alternativa para aqueles que não confiam em Deus. Mas eu, querido, decidi na minha vida, e eu quero reforçar isso nessa noite, eu não tenho alternativa, a minha alternativa é uma só: confiar no Deus que me amou, porque Ele já mostrou que é digno da minha confiança. Ele já mostrou, Ele já me provou. Se Ele não me fizesse mais nada, nunca mais, mesmo assim eu confiaria no Senhor, da mesma forma, porque Ele é bom, e a transformação que Ele fez na minha vida,
E só eu sei o que Ele fez. Eu quero dizer, só você sabe o que Deus fez no seu coração. Só você sabe o que Deus mudou na sua história. Só você sabe também o que Deus ainda precisa mudar. Só nós sabemos, irmãos, o que Deus fez e o que Ele pode fazer e o que Ele precisa fazer. Mas quando eu olho para trás, eu vejo a sua confiança. Eu vejo assim que a minha confiança no Senhor proveu tanta coisa. Vejo o cuidado, vejo a graça, quantas coisas nós enfrentamos. Desafios com a nossa saúde, desafio com a saúde das minhas filhas, desafios matrimoniais, desafios financeiros, sonhos que foram alcançados, sonhos que não foram alcançados, situações que nós passamos, mas em todas elas o Senhor nos ajudou. Então nós podemos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém, irmãos? Então é maravilhoso quando você olha para trás e vê o cuidado de Deus. Vê como Deus conduziu todas as coisas. E se você ainda não experimentou o cuidado de Deus, eu quero assim fazer um desafio para você. Provar e veja que o Senhor é bom. Você pode provar e pode ver que o Senhor é bom. A alternativa que resta para quem não confia em Deus está ali ainda no versículo 5. Não se apoie em seu próprio entendimento. Muitas vezes nós trazemos os nossos entendimentos pessoais de como deve ser a nossa família, como devem ser os nossos relacionamentos, como devem ser as nossas finanças, entre outras coisas. E nós então, a gente chega cheio de vontade, a gente chega cheio de desejo próprio, a gente chega cheio imaginando como que as coisas devem ser. Mas nós precisamos entender, irmãos, que o nosso entendimento algumas vezes, ou muitas vezes, pode ser enganoso. Precisamos entender que Deus tem algo para nos mostrar. Porque se a Bíblia nos manda confiar nele de todo o nosso coração e não nos apoiar no nosso entendimento, é porque talvez o nosso entendimento nos leve a um lugar que Deus não queria nos levar. Mas para confiar no Senhor de todo o nosso coração, é preciso responder a uma pergunta. Você está aberto a viver o que Deus tem para a sua vida? Você está aberto para buscar o alvo de Deus para a sua vida? De que maneira nós estamos vendo a nossa existência? De que maneira nós estamos vivenciando tudo aquilo que precisamos ser, o que somos chamados para ser, aquilo que somos chamados para realizar, aquilo que somos chamados para viver diante do Senhor? Irmãos, o que é que nós somos chamados para viver? Então nós olhamos aqui a palavra dizendo, olha, não confie no seu próprio coração, no seu próprio entendimento, mas confie no Senhor de todo o seu coração. Não é? Confiar em Deus implica também, querido, em abandonar algumas práticas. Nós precisamos entender o que Deus tem para nós e abrir o nosso coração para aquilo que Deus tem. Entender o que Deus tem. O escritor de Hebreus falou assim, olha, assim como diz o Espírito Santo hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então veja que a palavra de Deus sempre nos exorta a estar aberto àquilo que Deus tem. Sempre nos exorta a buscar as coisas que Deus tem. E é tão importante nós entendermos isso, que o apóstolo Paulo, quando chegou na cidade de Corinto, ele foi pregar lá, no capítulo 2, é um dos textos que eu mais gosto, da primeira carta aos Coríntios. Ele, então, quando vai pregar lá, ele começa a dizer assim, irmãos, quando eu estive aí entre vocês, para anunciar o testemunho de Deus. Então Paulo, ele quando fala com a igreja de Corinto, ele fala, quando eu estive aí para anunciar o testemunho de Deus. Ele não fala quando eu estive aí para pregar a palavra, ou quando eu estive aí para compartilhar algo maravilhoso. Não, ele fala quando eu estive aí para testemunhar, para entregar o testemunho de Deus. Para falar daquilo que Deus fez na minha vida, para falar daquilo que Deus fez na igreja, para falar das coisas que Deus está fazendo no mundo. O testemunho de Deus é testemunhar aquilo que Deus está fazendo. Então Paulo se tornou um agente de transformação, por quê? Porque ele mesmo foi transformado. Ele era alguém que perseguia a igreja, ele era alguém que estava indo para Damasco para trazer cativos aqueles que seguiam a Jesus, mas ele foi encontrado no meio do caminho. Essa história está em Atos capítulo 9, ele foi encontrado no meio do caminho, o Senhor Jesus o encontrou, e ele então se converteu ali, se arrependeu, e ele, a partir daquele que era perseguidor, ele se tornou um propagador do Evangelho.
Então ele se tornou um agente de transformação, porque ele foi transformado. Todo o ódio que havia nele, todo desejo de morte, tudo aquilo que havia nele, Deus tirou e transformou ele num homem que estava disposto a sofrer pelo Evangelho. E é maravilhoso, querido, nós então nos tornarmos agentes de transformação quando o Senhor transforma a nossa vida, quando o Senhor transforma o nosso coração, quando Deus transforma a nossa visão. E é disso que Paulo está falando. Olha, quando eu estive aí para entregar o testemunho de Cristo, o testemunho de Deus. Então ele diz no capítulo 2 de 1 Coríntios, verso 4, a minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse ou não se apoiasse, como diz em outra tradução, na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Veja que Paulo entendeu que ele, quando ia pregar, quando ele ia falar, quando ele ia testemunhar, ele não usava palavras persuasivas de sabedoria, mas ele pregava em demonstração do poder do Espírito de Deus. Ele pregava aquilo que Deus fazia na vida dele e através da vida dele. Ele era um agente de transformação. Irmãos, então nós olhamos para essa situação e entendemos o quão importante é que a nossa fé se baseie não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A nossa fé não pode se basear, a nossa vida não pode estar baseada na nossa religião. Não é a religião que é importante, mas é o poder de Deus que transformou a minha vida. Não é a igreja A, B, C ou D, mas é o poder de Deus. Você pode estar sentado num banco de igreja, você pode estar assistindo cultos, várias palavras no YouTube ou todo dia, mas se você realmente não for transformado pelo Senhor, de que vale? O que vale, irmãos, é ser transformado em nova criatura, uma nova criação. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E se eu e você somos transformados, nós também nos tornamos agentes de transformação. E nós podemos então tocar em alguém e falar para alguém, falar assim, olha, aquele Deus que me transformou, pode transformar a sua vida. O Deus que tocou em mim e mudou a minha história, mudou a minha perspectiva, também pode mudar a sua história, pode mudar a sua perspectiva. Mas você pode falar assim, mas pastor, eu estou passando uma dificuldade, eu quero dizer algo para você. Estava vendo um testemunho de um jogador de futebol que era cristão e foi jogar no Japão. E ele disse que ele pregava para todo mundo. E nada acontecia, ninguém queria ouvi-lo. Então o filho dele foi acometido de uma enfermidade terrível, algo terrível. E durante aquela enfermidade do filho dele, uma situação muito complicada que ele estava vivendo junto com a sua família. Naquele momento as pessoas começaram a ouvir o que ele tinha a dizer. Sabe por quê? Porque no meio da enfermidade, no meio do caos, ele permaneceu sereno, porque ele sabia em quem ele confiava. E apesar de enfrentar aquele problema tão terrível, muitas pessoas ouviram o Evangelho através da vida daquele homem. Sabe por quê? Porque no meio do caos, no meio da luta, no meio da confusão, nós sabemos onde apoiamos a nossa fé, nós sabemos onde apoiamos a nossa vida. É como disse o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem a enfermidade, nem nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Querido, creia. Não importa a situação que você está vivendo, se Jesus um dia transformou o seu coração, você é um agente de transformação. Mas eu e você precisamos renovar a nossa confiança em Deus. Eu e você precisamos renovar a nossa alegria de confiar em Deus de todo o coração. Não podemos baixar a guarda, não podemos entender que talvez porque uma ou outra situação estamos passando, Deus talvez não seja tão digno assim de confiança. E isso nós fazemos inconscientemente. E é nas situações mais corriqueiras do dia a dia que a nossa confiança começa a ser abalada, que as nossas dúvidas começam a surgir. Mas eu quero dizer para você, creia, querido, que Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Quando nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiamos no nosso entendimento. Vem a continuação aí do provérbio, versículo 6. Que diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Irmãos, agora nós precisamos reconhecer o Senhor em
tudo o que vivemos. Todos os momentos da nossa vida, nós precisamos reconhecer o Senhor. Veja o Senhor, reconheça o agir de Deus. Veja a ação de Deus. Veja como Deus está fazendo. Veja o cuidado de Deus em tudo que você está vivendo. Perceba que Deus está com você em todo o tempo. Veja, querido, como Deus vê essa situação. Veja o interesse de Deus em abençoar a sua vida. Reconheça a sua graça. Veja o seu cuidado. Mas também perceba que Deus tem uma direção. Perceba também que Deus tem suas leis, seus preceitos, e os seus requisitos, suas requisições. Deus requer algo de mim. Requer que eu confie nele. Deus requer que eu abra mão do pecado. O Senhor diz na sua palavra que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, amados, eu e você, para mostrarmos que confiamos no Senhor de todo o nosso coração, nós precisamos entender que isso requer obediência à sua palavra e à direção de Deus. Por isso que Tiago escreveu que a fé sem obras é morta. E algumas vezes, como o Tiago deu o exemplo, de que adianta chegar uma pessoa com você, né, passando frio, passando fome, e você despedido, você olha, vá em paz, se aqueça e se alimente. Se você não dá para ele uma roupa para ele se aquecer, e se você não dá para ele o alimento para ele se alimentar. Ele fala, isso seria inútil. Da mesma forma, a fé sem obras é inútil, é morta. Então, algumas pessoas entendem o livro de Tiago como que as obras são obras de ação social, de ajudar os pobres, de dar comida. Irmãos, a obra a qual Tiago se refere, a obra da fé é obediência. A obra da fé não é caridade. Veja bem, eu vou explicar melhor. Senão, de repente, alguém vai fazer uma cruz assim para mim e vai excomungar o pastor. A igreja, ela pratica obras de caridade, deve fazer isso. A igreja deve ajudar os pobres. A igreja precisa se envolver em questões sociais. Mas, principalmente, fazemos isso porque obedecemos à direção de Deus. Não é a obra de caridade por si mesmo. Não é, irmãos, dar comida para as pessoas que têm falta. É fácil. O difícil é você obedecer a Deus. Eu conheço muita gente que se diz ateu, que fazem obras de caridade enormes, tremendas, pessoas que têm a vida toda bagunçada, pessoas com religiões diversas, que não têm nada a ver com Deus, ao Deus que nós cremos, que não tem nada a ver da maneira como nós imaginamos o Senhor, que não amam a Jesus, não têm a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e fazem obras de caridade maravilhosas, estão suprindo aí tantas e tantas pessoas, mas não honram a Deus no seu coração, não amam a Deus. Nós vamos fazer isso porque amamos a Deus. A verdadeira obra da fé é a obediência à sua palavra. Jesus falou assim, aquele que me ama, guardará a minha palavra. Eu e meu Pai também o amaremos, né, faremos nele morada. Amar a Deus é guardar a sua palavra. A obra da fé, da fé é obediência a Deus, é santificação, é santidade. A obra da fé é abandonar a prostituição. A obra da fé é abandonar o adultério. A obra da fé é obedecer a palavra. A obra da fé é abandonar também o egoísmo, é abandonar a indiferença. A obra da fé é obedecer a palavra, amar a Deus sobre todas as coisas. A obra da fé é obedecer. Então, querido, como é que eu e você mostramos que confiamos em Deus de todo o nosso coração, através da nossa obediência? Se você falar para mim que confia em Deus, eu confio que Deus vai fazer. Irmãos, se você pode sair na rua agora e pegar qualquer pessoa que está na esquina e perguntar para ele, né, se for uma pessoa assim, mais ou menos, e aí, você confia que Deus vai abençoar a sua vida? Eu confio em Deus. Todo mundo diz que confia em Deus. Mas a verdadeira confiança é demonstrada em como eu e você agimos diante das circunstâncias. Como nós agimos diante das situações. Como eu e você colocamos todas as nossas situações, todos os nossos caminhos diante do Senhor e reconhecemos a Deus em todos eles. Ele mesmo, irmãos, diz a palavra, vai endireitar as nossas veredas. Então, querido, quando nós
reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele vai trazer direção, Ele vai trazer propósito, Ele vai trazer conserto e Ele vai endireitar tudo aquilo que está errado. Mas para Deus endireitar, irmãos, eu e você precisamos obedecer, que é a obra da confiança, obedecer no Senhor. Onde está apoiada a sua vida? Na hora da dificuldade, do enfrentamento das trevas, na hora da opressão, da necessidade, na hora que a coisa aperta, como nós temos reagido? No momento de enfrentar as tentações, no momento de enfrentar situações complicadas, como reagimos? Nós temos apoiado a nossa vida na fé, na nossa confiança em Deus, crendo no caráter de Deus, Ele é digno de confiança, ou nós então procuramos os nossos sentimentos e as nossas razões, nossos raciocínios humanos e naturais? Como temos reagido? Como eu e você temos reagido? De que maneira você tem crido? De que maneira você tem caminhado? Eu quero exortar você nessa noite a crer no poder de Deus. Eu quero exortar você nessa noite a crer no perdão de Deus. Eu quero exortar você a crer que Deus vai te levar a um caminho abençoado. Ele vai endireitar as suas veredas, Ele vai consertar todas as coisas. Ele vai, de repente, trazer você novamente para o rumo e vai endireitar tudo aquilo que você tem. Irmãos, confiar em Deus é mudar a nossa oração. Confiar em Deus não é orar assim: Senhor, abençoa a minha vida. Mas orar de uma maneira que confia no Senhor é dizer: Senhor, qual é o seu plano para a minha vida? Amém, queridos? Confiar em Deus não é falar assim: Senhor, abençoa isso, aquilo, assim, me leva a viver isso. Não, confiar em Deus é mais orar: Deus, o que é que o Senhor tem para mim? Como o Senhor quer que eu faça? De que maneira o Senhor quer que eu conduza a minha casa? Como o Senhor quer que eu me relacione na minha família? O que o Senhor tem para o meu ministério? Confiar em Deus é submeter-se ao plano do Senhor, é você se lançar nas mãos de um Deus que te ama, e não agir com razão própria. A nossa razão, querido, nossa razão nos leva à vingança, a nossa razão própria nos leva à independência, o nosso sentimento nos leva à mágoa, o nosso sentimento faz com que cresça em nós uma raiz de amargura e contamine muitas pessoas. Mas quando confiamos em Deus, nós abrimos mão da vingança, nós abrimos mão da amargura e nós nos lançamos no caminho do Senhor, crendo que Ele vai fazer algo maravilhoso em nós. Confiar no Senhor é praticar obras de obediência, é crer no caráter de Deus, é saber que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu, é que mesmo na dificuldade nós sabemos em quem confiamos. Confiar em Deus, irmãos, é acreditar que o Senhor vai nos levar a um bom caminho, a um bom lugar. Às vezes o contrário é aquilo que nós até gostaríamos, mas sabendo que o que Ele tem é o melhor. Você acredita que o que Deus tem para você é o melhor? Amém, irmãos? O que Deus tem para nós é o melhor. Confiar em Deus nada mais é do que você se lançar totalmente na sua presença, pedindo para o Senhor: Senhor, leva-me a conhecer tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Queria chamar o pastor Fabiano para nós cantarmos uma canção, uma música de autoria do pastor Fabiano que eu gosto demais. Já chorei muitas vezes tocando essa música em casa. Muitas vezes, irmãos, pego meu violãozinho, sento. Algumas vezes, essa música eu já cantei ela algumas vezes ajoelhado. Muitas vezes chorando na presença do Senhor. Porque, irmãos, nós precisamos conhecer o que Deus tem para nós. Precisamos novamente voltar a um lugar de confiança. Como eu estava dizendo, esse provérbio foi escrito para um povo que conhece a Deus. Não foi escrito para falar de Deus para alguém que não o conhece. Mas ele foi escrito para chamar a atenção de alguém que o conhece, para confiar nele de todo o seu coração. E eu acredito que nessa noite o Senhor está exortando a mim e a você para confiarmos no Senhor de todo o nosso coração. Não deixe o seu problema embaçar a sua visão. Não deixe a sua luta roubar a sua confiança. Não deixe as circunstâncias serem maiores do que o poder de Deus.
Mas fale para o Senhor que você confia nele a despeito de todas as coisas. E você vai ver o agir sobrenatural do Senhor na sua vida. Comece a reconhecê-lo em todos os seus caminhos. E Ele mesmo vai endireitar as suas veredas. E vai começar a consertar os seus caminhos. E vai nos levar ao centro da sua perfeita vontade. Enquanto o pastor Fabiano ministra essa canção, quero convidar você a baixar a sua cabeça e estar orando. Onde é que a sua confiança foi abalada? Em que situação a sua confiança foi abalada? Quando foi que talvez entrou uma seta ou algo que abalou a sua confiança ou abalou a sua alegria de servir a Deus? Talvez você esteja tão embasado numa razão, você tem razão, então você está com vingança, você não quer conversar, não quer isso, ou alguém realmente te machucou e você tem razão nisso, e você não consegue perdoar. Talvez alguém, a própria igreja, possa ter te machucado e você não tem mais alegria de fazer parte de uma comunidade de fé, de estar junto com pessoas amadas, junto com pessoas porque você foi traído na sua confiança. Mas eu quero dizer para você, o princípio continua o mesmo. E há um remédio para todas as nossas amarguras. Perdoar. Deixar todas as questões nas mãos de Deus. Seja capacitado nessa noite a olhar para o Senhor de uma maneira diferenciada, crendo que Ele é poderoso para mudar a sua história e para fazer tudo aquilo que você e eu precisamos. Vamos pedir para que o Senhor nos leve ao centro da sua vontade, para que Ele possa realmente cumprir tudo aquilo que Ele tem para nós, em nome de Jesus.